Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos começando hoje a nossa primeira videoaula e aí vamos trabalhar hoje o conteúdo da apostila 1, capítulo 2, que são os indicadores demográficos. Na videoaula que eu passei para vocês, falava do capítulo 1 e falava das características da pirâmide etária, análise da pirâmide etária, base, topo e corpo, né? E como se interpretar a pirâmide etária a partir dessas informações. Então, depois, qualquer dúvida, a gente acerta mais pra frente, tá? E aí, a gente vai falar de alguns conceitos que vocês já viram, vamos lembrar alguns conceitos relacionados à população. O primeiro é sobre população absoluta, né? O que é o conceito de população absoluta? Significa o número total de habitantes de um país, quantidade de pessoas. E aí a palavra populoso tem a ver, né, e se relaciona com essa característica. Um país pode ser muito populoso ou pode ser pouco populoso. Então, populoso e população absoluta são duas palavras que se relacionam. População relativa tem a ver com a relação mesmo, né? O nome está dizendo, a relação da população com o território, a distribuição da população pelo território. E aí, então, a palavra povoado se encaixa melhor. Um país é bem povoado quando a população está bem distribuída pelo território. Ou ele é mal povoado quando a população está mal distribuída pelo território. Com relação também a essa distribuição da população, a gente vai ter um índice, um indicador, um número, um cálculo, que é a densidade demográfica. Tá? A densidade demográfica é o cálculo que mostra o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, é a população absoluta dividido pela extensão territorial de um país. E aí a gente vai ter algumas características, né, que eu gosto de ressaltar. Um país pequeno com uma grande população absoluta vai ter uma alta densidade demográfica, vai estar todo mundo amontoado no território, não tem para onde a população se espalhar. Em compensação, um país muito grande, desculpa, eu ia soltar daqui a pouco. Um país muito grande com uma pequena população absoluta vai ter uma baixa densidade demográfica. Por mais que a população queira se espalhar, não tem gente o suficiente, tá? Então aqui vamos dar uma olhadinha no mapa para vocês entenderem essas características, tá? Por exemplo, o Japão é um país muito pequeno e tem uma população absoluta muito grande, tá? Entre as 10 maiores do mundo. A gente está cansado de saber que a densidade demográfica no Japão é muito grande. Está todo mundo amontoado, é muito apertado o espaço para a população japonesa. Tá? Em compensação, vamos falar de outros países que são muito grandes e que aí existe uma falta de habitantes ou uma má distribuição dessa população. Por exemplo, o Canadá, seguindo o exemplo aqui, né? Então, o primeiro exemplo, país pequeno com grande população absoluta, a gente pode falar o Japão. País grande com pequena população absoluta, a gente pode falar do Canadá, né? Segundo maior país do mundo, a população está toda concentrada aqui no sul, porque é muito frio no norte, só que mesmo que houvesse um espalhamento dessa população, falta gente. A população do Canadá é muito pequena para o tamanho do país. Tem menos gente no Canadá do que no estado de São Paulo, né? Então, por mais esforço que eles façam para se espalhar, não dá, né? Não enche o país de gente. Aí outros 3 exemplos que vão mostrar que são populações grandes e países grandes, mas está todo mundo amontoado num canto do país. Tá? Por exemplo, a Rússia. Gigante, maior país do mundo. A população russa está entre as maiores do mundo também, está entre as 10 maiores do mundo, só que está todo mundo concentrado nesse pedaço aqui, ó, da Rússia europeia. Porque aqui a Sibéria é muito frio, né? É muito grande, mesmo que houvesse a mesma situação do Canadá. Tem muita gente, tem muito espaço, só que o espaço da Rússia é muito grande. Então, mesmo que a população se espalhasse, não ia encher o país. E aí tem o fator frio, que faz com que haja uma concentração aqui. Sem contar o fator desenvolvimento, sem contar urbanização e tal. Então, a Rússia europeia é a região mais povoada da Rússia.
E vamos comparar Brasil e China. Brasil e China. China é o terceiro maior país do mundo, Brasil o quinto maior país do mundo. Nos dois casos, a população está concentrada só na porção leste, seja aqui ou seja aqui. Tá? 90%, 80% da população está nessa porção do território. Por quê? Novamente, fatores naturais acarretam uma má distribuição. No caso da China, aqui a gente tem áreas desérticas e no caso do Brasil, a gente tem a grande floresta amazônica. Então, esse paralelo é interessante de fazer. Fatores naturais são determinantes para a má distribuição da população, acarretando aí uma densidade demográfica muito alta em algumas partes do país, em outras partes vazios demográficos. Tá? Então, deserto, vegetação, frio, montanhas são fatores que vão determinar essa má distribuição da população. Tudo bem? Pessoal, dá um tempinho, eu já volto.